Eu acho que os empreendedores são heróis, antes de mais. Porque a probabilidade não joga a favor deles. É Nada preciso ter mesmo. muita coragem para empreender, não é? Porque... E para persistir, né? E para não desistir, não é? Portanto, eu respeito muito, não é? Essa coragem. E acho que é o que mais me atrai, é poder... porque é que eu gosto... Eu adoro o que faço pelo seguinte, aprendo muito, porque tenho acesso a N projetos diferentes numa base semanal, áreas novas que nunca tinha ouvido falar, coisas novas que me obrigam a atualizar. Portanto, aprendo imenso. Conheço pessoas extremamente interessantes, algumas malucas também. Bastantes. Bastantes. Né? Mas conheço muita gente interessante. Bem-vindos a mais um Bitoque, o podcast de negócios à portuguesa. O meu nome é Tocha, comigo tenho José Serra. José, Boas. quem é o nosso convidado de hoje? Bom, hoje temos connosco o Alexandre Teixeira dos Santos, que é responsável pela área de investimento da Bright Pixel. Também é Angel Investor e Board Member de diversas startups. Também é responsável da Sonai IM, não é? Uhum. Bom, acima de tudo, o Alexandre é um conhecedor profundo de todo o nosso ecossistema empreendedor. Conhece com uma palma da sua mão, certamente. E vamos aproveitar a estadia dele aqui hoje para cozinharmos umas ideias novas, perspectivas sobre o empreendedorismo em Portugal, eventualmente conhecer algumas histórias surpreendentes que dão origens a negócios ainda mais surpreendentes. Enfim, hoje temos cá o Alexandre. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado pelo convite. É um prazer estar Alexandre, aqui. olha, antes de começarmos a falar aí de startups e negócios, tu és formado na Faculdade de Economia do Porto, É verdade. depois foste para a PT, trabalhaste como Business Development, Analyst, Project Manager, Planning and Control Manager, Ih. fizeste uma data de coisas lá. Tanta coisa em inglês. É verdade. Como é que foi essa experiência? Olha, tive 15 anos na PT. Tanta coisa em inglês, mas era tudo em português, não é? Sim, e brasileiro. E brasileiro, é verdade. Não, mas por acaso trabalhava muito em inglês também porque tinha chefes que não sabiam falar muito bem português, por acaso. Ok. Eu fui para a PT, Não estás a falar do Zenalpa, não? o Zenal e sobretudo o Manuel Rosa da Silva. O Manuel Rosa Silva, sim. O Zenal fala bem português, mas o Manuel Rosa da Silva, que foi o meu chefe nos primeiros 5 anos, era uma pessoa que arranhava o português. Certo. Ele era sul-africano. Sim. E basicamente eu fui curioso porque eu acabei o curso no ano 2000 e sabia que o que não queria fazer na vida, que era, não queria ser nem contabilista nem auditor. Tinha vários amigos e uma namorada que estavam um ano à frente e vi-os entrar primeiro no mercado de trabalho antes de eu entrar, e a maior parte deles foram para auditorias, consultorias, contabilidade, etc. E eu tinha certeza que não queria fazer nada do que eles estavam a fazer. Mas não sabia muito bem o que é que queria fazer. Sabia que gostava muito da parte financeira. Nos últimos anos do curso gostava muito das cadeiras mais financeiras, M&A, Corporate Finance, etc. E tinha um bichinho desde miúdo pela tecnologia. E portanto, já tinha muita curiosidade pela tecnologia e até tinha lançado uma empresa no fim do meu curso, no último ano. Não se chamavam startups na altura. Era o quê? Era uma empresa que se chamava Lusobyte e que tinha... Byte de bytes e Sim. não de morder, né? Sim. Que tinha como ambição digitalizar a indústria de calçado em Felgueiras. Uau, Olha, essa espetáculo. sim. Isso foi em que ano? Foi em 99. Devias retomar isso, pá. Ainda está por fazer. Ainda está a fazer. É isso que eu ia dizer, ainda está bastante atual. E foi com um professor da faculdade e um tipo mais tecnológico, brasileiro, que montamos essa empresa. E curiosamente a empresa começou a correr melhor quando eu saí. Portanto, acho que tive o dom de pôr o projeto a correr Mas bem. exatamente, tipo, assim por alto, o que é que faziam exatamente? Ou queriam fazer? Digitalizar todos os catálogos dos sapatos. Ok. E pôr tudo online e de forma digital para tu conseguires ter informação sobre
tudo que era calçado de forma digital. Não era feito na altura. É simple as that, em 99 era assim, né? E basicamente eu sabia também, quando estava a acabar o curso, que queria voltar a viver no estrangeiro e ter a exposição ao mundo. E tinha no último ano do curso feito um projeto muito giro, que foi avaliar .coms, empresas .com. E consegui ter uma reunião na PT, nomeadamente com o meu futuro chefe, Manuel Rosa da Silva. Manuel Rosa da Silva. Que ele estava com esse pluro, exatamente. E fui lá falar com ele e dizer, olha, eu não entendo porque é que a ptmultimedia.com vale 140 euros, passou de 20 euros por ação para 140, quando eu olho para a Telepac, o SAP e a Zipnet, que eram as empresas que eles tinham na altura, isto, se eu fizer aqui os métodos que ando a aprender na escola, os DCFs, etc., isto não dá mais do que 20, realmente, até dá menos do que 20, que foi o preço do IPO, de entrada na bolsa. E eu sempre insistir, mesmo com modelos que eu já estive a ler, não sei o quê, de uns nórdicos que valorizam os ativos intangíveis, etc., isto não consigo justificar na marca e no potencial Mas futuro. se ele soubesse o futuro, dizia, espera mais uns mesinhos que já vais ver que isso volta tudo ao normal. Não, mas eu estava sempre a picá-lo. E ele sempre a dar-lhe umas respostas e tal. Mas queres mesmo saber? Quero. Queres mesmo saber? Ele levanta-se, põe o dedo à boca. É assim. Põe o dedo no ar para ver de onde é que vem o vento. Exatamente. Ok. E foi isso. E ele, no fim, perguntou-me, tu tens interesse de ir para o estrangeiro? Tenho. Então, olha, se quiseres, contrato-te e vais para o Brasil. E foi assim que eu fui contratado. Fui contratado para ir para a Zipnet, que tinha sido um investimento relativamente recente da PT. Alexandre, mas porquê que ele fez isso? Porquê que tu achas, hoje, olhando para trás, porquê que ele tomou essa decisão naquele momento? Porque ele fazia muitas perguntas. Porque eu era chato. E porque ele mostrou que eu tinha paixão para entender aquilo. Ok. Que era um miúdo com drive, não é? Que tinha vontade. Que se calhar era um bocadinho mais inquisitivo do que a média, não é? E, portanto, Não tinhas medo de perguntar? Não tinha medo de perguntar a um administrador, não é? Uhum. Falava bem inglês, não é? Portanto também isso ajudou. A reunião foi em inglês. Então mandou-te para o Brasil? Mandou-me para o Brasil, mas antes fiz um estágio no SAP. Fui contratado durante 6 meses para estar no SAP. Fui o empregado 39 do SAP. Eu não tinha sítio para onde sentar, quando eles estavam num escritório pequeno. E quando fui embora, 6 meses depois, já eram 140 pessoas. E quando voltei já eram para aí só 60. Os sapos saltam. Sim. E portanto, depois tive uns meses loucos em São Paulo. E vivi ainda a parte final do roller coaster das .coms, né? De tentar fazer negócio com tudo e nada, portais, parcerias, conteúdos, coisas que até voltaram um bocadinho... Que paralelismo é que tu vês dessa altura para agora? Muito menos sustentado, realmente eram negócios muito mais etéreos e realmente com menos fundamentals do que agora. Ok. Eram mais na base de a internet é espetacular, qualquer coisa que a gente faça aqui, isto vai ser brutal, não é? Sim. Modelos muito revenue share, vamos fazer um split de receitas, mas temos que investir 4 milhões em marketing para ver se temos clientes a vir, etc. Uhum. Era muito tirar o barro à parede e ver se alguma coisa pega. Lá está o dedo no ar, né? Exatamente. Com a Amazon resultou. Sim, alguns resultaram nessa altura, né? E provaram ter modelos de negócio sustentáveis e com futuro e escala. Né? E basicamente, eu assisti na primeira mão uma empresa brasileira que chegou a ter também 180 pessoas, em 3 semanas desaparecer. Né? Com o crash das .com, foi ver também o espelho, né, negativo de como é que tudo pode rapidamente ser posto em causa e acabar. E basicamente nessa altura ainda tive uma opção, portanto negociou-se à pressa a venda dos ativos e da passagem de algumas pessoas da Zipnet para a UOL, que ainda existe, que ainda é o portal de referência no Brasil, o universo online, e continua a ser, se calhar, uma das maiores referências em termos de conteúdos no Brasil. Ficamos na altura com 27% dessa empresa, da UOL.
E ainda tive a possibilidade de lá ficar, mas disse, opá, não, chega de Brasil, chega desta loucura, quero fazer outras coisas, quero aprender a fazer outras coisas. E tive a sorte de poder ir com o Manel para a equipa na holding da PT para fazer M&A, portanto Corporate Finance, em que eu era o tipo mais novo ali aos papéis, a aprender com quem tinha vindo da banca de investimento e que estava a fazer uma data de reestruturações e operações relevantes na PT. E o resto é história. Depois passei por várias coisas dentro da PT, mas basicamente ainda tive a sorte de poder, nessa função, estar 14 meses fechado numa sala, quase nunca saí da sala, e no fim isso deu origem à Vivo, mais tarde, né? Portanto, ao grande negócio que foi feito com a Telefónica para juntar uma data de operadoras e criar a Vivo. Ainda também estive associado a várias operações de vender a Luz ao Mundo Mídia, vender coisas em África, etc. E aprendi muito, foi uma grande escola, né? Porque aprendi duas coisas que acho que são importantes. É perceber os números, pelos números, e saber tecnicamente trabalhar os modelos, não é? Mas sobretudo ganhar cada vez mais entendimento e intuição sobre o negócio. O que é que faz os números acontecer. Não é? Aquilo que não se aprende na escola, não é? Exatamente. Mas a gente já volta aí a essa parte da PT, que sem dúvida é interessante, e vamos explorar um bocadinho mais. Mas tu, ainda voltando ao Brasil, quando se dá aquele crash todo das dot-coms, e que tu estavas na crista da onda de uma das dot-coms, não é? Que foi ao fundo, o que é que um puto com a tua idade, na altura, não é? Portanto, tinhas 23 anos. Como é que tu viste aquilo, mas sobretudo o que é que ficou? Ou seja, de que modo é que aquilo influenciou a tua visão dos negócios posteriormente e que tenha influenciado ainda hoje? Várias coisas, mas que as mais relevantes foi a paixão pela tecnologia e por estar em contacto com a tecnologia ficou. Esse bichinho ficou sempre. A segunda foi a importância de trabalhar em mercados com escala. E a terceira, se calhar, o poder realmente, e os brasileiros são escola, na minha opinião, o poder realmente trabalhar bem várias vertentes de marketing que cá em Portugal nós não sabemos fazer ou descuramos muito. E portanto acho que essas foram as três grandes coisas. E de que modo é que isso atingiu a tua percepção de risco? Passaste a ter mais medo do risco? De ver uma empresa... Não. Eu acho que sempre fui um tipo relativamente otimista e sempre com vontade de arriscar. Mesmo antes de começar a trabalhar. Não, acho que se calhar a minha maior frustração, se calhar na vida, foi eu pessoalmente nunca tive a coragem de sair mais cedo, não é? Na minha carreira para tentar criar algo meu. Ok, ainda estás a tempo. E isso foi sempre a minha maior frustração ao longo da carreira profissional. Porquê? Porque eu sentia que estava sempre a aprender muito e ter acesso a oportunidades onde estava. Não era o momento certo constantemente. E depois o custo de oportunidade foi aumentando, foi ganhando cada vez mais. Não é? Acabei por me acomodar cada vez mais, não é? Depois tive filhos. Já tens uma família, Tenho uma família, mas sempre quis ir para fora, por exemplo, sempre quis estar, tive aliás várias vezes para ir ou para o Brasil de novo, ou para os Estados Unidos. Alexandre, mas não tem problema, depois no final do Bitalk já vais querer fazer outra coisa outra vez. Vamos regressar com o bichinho. Mas olha, agora voltando outra vez, regresso ao futuro, estavas a falar da tua experiência na PT. E, houve uma coisa que tu andaste por lá fazer, a determinada altura eras Head of Special Projects. O que era isso, pá? É aquele nome que dão quando não querem dizer o que é ou não sabem bem classificar o que é, não é? Mas andaste 2 anos a fazer isso. É verdade. E realmente era aqueles projetos que ninguém queria, dentro da PT. Ok. E eu acho que a melhor definição era o Yin e o Yang. Explica lá isso. Os projetos muito cabeludos e difíceis
Aham. de se resolver e alguns projetos até giros e bons, que ninguém queria agarrar. Um deles era o projeto de trabalhar com startups. O programa de incubação, pelo Start. Mas tu aí tiveste outra coisa, que era o Head of Digital Solutions. Isso é mais tarde, sim. Ok. Sim. E a E, Blue Star, não é? sim. E portanto, essa era a parte positiva. Era, eu conseguia trabalhar com vários administradores e diretores dentro das várias empresas da PT a tentar ver como é que a PT podia trabalhar mais com startups. E portanto, fiquei cada vez mais conotado como o tipo que percebe de startups dentro da PT. Tentei convencê-los a investir diretamente em startups, depois finalmente a única coisa que consegui convencê-los foi investir na Patena, no fundo da Patena, e ficámos lá no Advisory Board. E isso eram os projetos giros que eu tinha. Qual é que- Também qual é tive que é outros o- mais pequenos. Qual é que é o maior desafio de uma empresa do tamanho da PT começar a investir em startups? Porquê que não o fazem? A resposta que eu levei várias vezes é: não precisamos. Fazemos o que queremos com as startups sem ter que lá pôr dinheiro. Ok, E doía-me imenso ouvir isso. certo. Portanto, são incumbentes no mercado, têm poder sobre o mercado e, portanto, podem fazer o que quiserem. Mas, de qualquer das formas, existem soluções... E depois havia outro tema, e esse eu respeitava mais, o outro argumento, que é: temos medo do liability de investir em alguma coisa que depois corre mal, e por definição as startups correm mal, e depois nos virem pedir para salvar a empresa ou sacar responsabilidades, porque a PT normalmente é sempre chamada à baila para fazer esse tipo de coisas, sempre que alguma coisa corre mal. Sim, isso notou-se um bocadinho mais tarde, quando foi de salvar o BES. Sim. E que deu um grande buraco. Sim, Exato. E portanto, esse argumento acho que era o mais... E quais eram os argumentos que tu davas à empresa e dizias assim, porquê que nós temos que investir em startups? Porquê que as empresas grandes deviam Eu investir dava em aquele startups? argumento de uma forma mais polida do que eu vou dizer agora aqui, que era aquela verdade inconveniente que se não fizermos nada, uma telco vai ser um dump pipe e pouco mais, não é? E estamos a perder oportunidades incríveis no mercado de entrar noutros tipos de negócios, aprender a fazer gerir negócios de outra De forma, outra forma, exatamente. a ter mais ofertas over the top, que não somos meros revendedores de soluções, mas sim estamos realmente a aportar valor acrescentado. E portanto eu tinha uma visão muito, nessa fase já tinha uma visão muito a médio prazo negativa sobre o futuro das telcos no mercado. Porque via o que é que estava a Amazon a fazer, a Google, as Microsofts, Sim, mas nessa altura ter essa visão não era nada fácil, não é? Eu acho que Porque ainda estávamos a falar com empresas muito poderosas, sim. que dominavam o mercado, que tinham tudo, tinham lucros brutais, não é? Portanto, acho que era difícil de facto tu convenceres uma empresa como a APT a investir em startups. Mas já não são poderosas? Continuam a ser, mas acho que é um declínio lento, não é? Mas muito lento. Sim. E que algumas pessoas estão confortáveis com isso, não é? Mas a verdade é que eles também têm mudado muito. Desde então, acho que todas as telcos em Portugal, pelo menos, não é? Fazem um esforço bastante grande, quer em termos de aproximação das startups, quer em termos de criarem novos modelos de interação e de negócio, etc. E mesmo formas de organização interna mais ágil. Sim. Não Está é na moda fácil. aquela lógica das tribos, não é? De ter equipas pequenas, muito Pois. autónomas. Flexíveis. Isso, por exemplo, a nós faz, a PT também deve estar. O problema que Pois que é. eu acho que eles têm é exatamente o mesmo que têm todas as outras grandes empresas, não é? É. Sendo empresas muito focadas no seu core e por serem muito grandes, acabam por ser demasiado processualizadas, não é? É. Ou seja, tem que seguir um conjunto de processos, montes de hierarquias, depois as hierarquias impõem umas para as outras, e depois não há decisões, não é? Ou seja, não é como um investidor, não é? Ou uma startup que não tem medo de arriscar, né? E Sim. toma a decisão e diz, olha, vamos por aqui, não é? Numa empresa desse tipo é muito mais difícil tomar a decisão, tem que É. ser tomada ao nível do topo, não é? Sim, mas também que uma startup tem a arriscar, não é? Aqui estamos a falar de uma empresa que tem um negócio gigantesco, onde vai buscar a gigantesca maioria do dinheiro que faz, não é? Portanto, ir arriscar para um mercado novo é simplesmente... Mas eu até defendia muito que eles deviam trabalhar mais um conjunto de ofertas complementares ao core, que era muito os dados, a voz, não é?
quer fixa, quer móvel, e depois eu ainda tive a sorte de apanhar o movimento de convergência no mercado empresarial. Portanto, uma das funções que mais gostei foi criar de raiz uma direção, que é raro poderes fazer isso numa grande organização, que juntou pessoas da TMN com a PT Comunicações e PT Prime numa nova empresa. E era a direção de produto, em que começamos a fazer as primeiras ofertas convergentes. Não é? Voz fixa e móvel ao mesmo tempo, vender tudo junto. Ou dados fixos e móveis, vender tudo junto. Não é? O famoso M4O, o Office Box, e eu lancei o Office Box no mercado. Isso foi um momento único, não é? Culturas completamente diferentes, juntar numa única empresa e direções. E foi aí que me fez a luz, porque comecei a conhecer quer os grandes players, as Googles, as Amazons, com quem nós tínhamos que fazer parcerias, as HPs, etc., para vender ofertas mais high-end, né? Mais de valor acrescentado no mundo mais IT. E comecei a ter contacto com empreendedores e startups. E via os meus clientes a pedir essas ofertas. E nós não as tínhamos. E via o que é que os clientes, as PMEs, as mais avançadas, não é? Estavam a querer. Coisas mais simples, coisas mais digitais. E a PT não tinha. No mínimo devia revender. E foi aí que eu apanhei o bicho das startups, infelizmente ou felizmente. E o que é que fizeste com esse bicho? Foi uma paixão que foi crescendo, não é? A certa altura, ainda dentro da PT, decidi, fruto de várias viagens que fazia para o Brasil, na altura em que estávamos a fazer projetos também por causa da Oi, conheci também um bocadinho o ecossistema brasileiro de startups e de investidores lá. E nessas viagens com o Benjamin Júnior, que também agora está comigo na Bright Pixel, começamos a falar, isto realmente as startups, isto é uma nova geração de empresas, nova geração de empreendedores. Se calhar devíamos pôr algum do nosso pouco dinheiro de lado e investir também nestes projetos, que nós conhecemos vários empreendedores engraçadíssimos, né? Com projetos muito giros. E ele começou-me a falar de uma pessoa que era amigo dele dos tempos de escola, da primária, acho eu, que era o Diamantino Costa, que tinha sido um dos cofundadores da Critical Software e que tinha dentro da Critical feito também algo relativamente inovador, que foi criar a Critical Ventures, um dos primeiros fundos corporate de VC em Portugal, se não o primeiro, ou se calhar um dos mais relevantes, pelo menos, e que tinha-se fartado, pronto, por várias razões do caminho que estava a ter na Critical, e que tinha decidido sair e fazer isso por conta própria, mas que se sentia demasiado sozinho. Estava a investir sozinho em startups e precisava, se calhar, bater umas bolas com alguém que tivesse confiança. E começou a fazer isso com o Benjamin, e eu depois conheceu-me a mim. E foi assim que nasceu a Ganexa Capital. Fomos nós os três que resolvemos pôr o Diamantino mais, porque tinha feito um exit. eu era empregado, né, da BT. Portanto, pusemos algum dinheiro de lado e começamos a investir em startups. De uma forma muito romântica no início, naive, não é? Porquê romântica? Porque eu acho que quando nós, sei lá, o Business Angel, quando começa a investir, pelo menos há vários tipos não de continua a Business Angel. ser romântica? A minha questão é... Continua a haver muita paixão na equação. Mas era muito aquele gut feeling, aquele entusiasmo pelo projeto, aquele ímpeto de bora lá pôr lá o dinheiro e depois logo se vê. Isto está de resultar, não é? Exatamente, isso foi Não, isto não pode não resultar. Exato. E portanto, os primeiros investimentos que nós fizemos foi assim, não é? Foi muito, bora lá, vamos avançar e depois logo se vê e isto vai correr bem e nós podemos ajudá-los, etc. Mas depois eu fui aprendendo também. Consegues dar um exemplo, sem citar nomes, de um erro que vocês tenham feito claro nessa altura, que hoje em dia é uma coisa que parece óbvia, não é? Olha, um dos investimentos que fizemos foi numa equipa que claramente entendia como fazer o produto que queria fazer e lançar no mercado, mas nós logo no início tínhamos dúvidas que soubessem claramente como montar a empresa e vender o produto, e não devíamos ter investido
porque ficamos demasiado enamorados com o produto em si, com essa vertente da equipa, a parte mais de know-how de produto, e descuramos demasiado os sinais que já tínhamos lá e que devíamos ter lido. Estás a falar, tinham uma componente muito forte de produto, sabiam o que queriam fazer, mas não sabiam como o vender, como ir para o mercado, como se posicionar. Eram frágeis mesmo em forma de trabalhar, gestão, e nós não soubemos ler isso, nem fizemos devidamente. Mas para vocês na altura foi, este produto é espetacular, eu comprava. Sim, né? sim, eu quero isto. Eu usava isto. Exato. E pronto, aprendemos. Também, pronto, uma componente de hardware que também aprendi que é difícil de realmente vingar e de escalar, não é? Tenho um amigo que lhe chama o negócio do calhau, hardware. Exato. Por algum motivo, eu gosto muito de hardware. Depois estiveste na China e tudo, não é? Por algum motivo é que aquele se chama hardware, é hard, não é? Yeah. E o software é soft. Exato. E nós na Ganexa tínhamos muito no início o DNA da coisa era where hardware meets software, where the real world meets the virtual world, e portanto estávamos muito enamorados com essa ideia. Era um mundo cibernético nessa altura. É. A cibernética. Muito bem. E depois vocês fundaram a Ganexa, mas depois tu disseste, eu gosto disto, estou a investir em startups, quero continuar a trabalhar nisto, e eventualmente continuas nesse mundo. Como é que isso se passou assim? Pois a vida é feita de acasos, não é? Estava na PT, que estava a virar Altice, não é? Estava nos primeiros meses de uma fase muito diferente, não é? Com a entrada da nova administração, dos novos investidores na empresa, e claramente entendi naqueles primeiros meses de contacto com a nova forma de trabalhar da administração e dos investidores que aquilo que eu estava a fazer na PT não ia ter grande futuro. Eu estava a gerir tudo que era ofertas inovadoras, over the top, projetos de inovação, ligação às startups, e eles iam cortar nisso tudo. Iam cortar. Claro. Ou pelo menos parar muito. Tirar o pé do acelerador. E estava cansado também, e desgastado com toda a história que a PT teve, não é? Portanto, já tinha dedicado muito tempo da minha vida à PT, já não acreditava no projeto da PT, não é? E foi o primeiro acaso que reencontrei num funeral uma pessoa que... Não era o funeral da PT? Não. No funeral da mãe de uma pessoa amiga, que tinha em comum com esta pessoa que eu encontrei, que tinha também estado na PT, e eu tinha ficado com uma das direções quando ele saiu para a Sonai, para trabalhar na Sonai. Eu fiquei com uma das direções que ele geria, e tinha uma boa relação com ele, e foi por mero acaso que eu decidi ir ao funeral, porque já tinha mandado aquela mensagem típica, já tinha ligado à pessoa que tinha perdido a mãe, e tinha pessoas até cá em Lisboa durante o fim de semana, e estava na dúvida se devia lá dar um salto ou não, e decidi, não, olha, eu gosto tanto desta pessoa, quero ir lá pessoalmente dar-lhe um abraço. E fui lá e encontrei esta segunda pessoa que olhou para mim e disse, olha, ainda na sexta-feira estávamos a falar num projeto novo que vamos lançar na Sonai, e tu és a cara, tens o perfil certo para uma posição que está lá em aberto. Queres ir lá falar com eles? E foi assim que começou a conversa com a Sonai. Estamos a falar da Sonai IM. IM, exatamente. E eu várias vezes penso nisto. Eu tive vai, não vai várias vezes por não ir ao funeral. E até tinha as pessoas que vieram cá a Lisboa, do Porto, eram amigos meus, foram todos fomos para a Comporta, não é? Então um dia de praia do caraças, e eu fiquei para trás em Lisboa e decidi aquilo assim, né? à última, não é? Feito da casa tudo. E a minha vida teve várias situações destas, por acaso. E foi assim que tive a sorte, depois de ir falar com o pessoal da Sonai, que estava em vias de arrancar com a nova unidade, a nova holding, independente, para investir no mercado VC, com 250 milhões de capital para aplicar no mercado, com um mandato claro da Sonai para investir, sobretudo em growth stage, no mercado a nível mundial, um projeto ambicioso, com métricas claras, e que estava a precisar de reforçar a equipa de investimento.
Eu tinha como cartão de visita o facto de ter montado o programa de incubação da PT, tinha também como cartão de visita ser um business angel, conhecer bem o mundo das O startups ecossistema. Uhum. e ter o meu passado de M&A e corporate finance, portanto também ter bagagem financeira, etc., que foi, acho eu, valorizado. E portanto eu fui contratado para liderar a equipa inicial, que era eu e mais duas ou três pessoas, e agora a equipa cresceu muito, temos várias equipas especializadas dentro da Sona IM e entretanto nasceu a Bright Pixel. Ok, a Bright Pixel também é um projeto diferente, não é? É. Portanto, se na Sona IM estamos a falar no fundo, de um investidor já numa fase avançada, não é? Uhum. Portanto, só investe em empresas maduras. A Bright Pixel surge como para investir em empresas startups em fase inicial, não é? É. A Bright Pixel também é uma história engraçada, que é... Quando eu cheguei lá, só na IM, nos primeiros meses de trabalho, estávamos a estruturar um bocadinho a abordagem ao mercado e realmente só começamos em pleno a atacar mais o mercado em 2016, em termos de investimento. E tínhamos 3 grandes desafios. Um é, herdamos algumas empresas do grupo Sonai ligadas ao mundo da IT, umas mais ligadas ao mundo de telecom, outras mais ligadas ao mundo de retalho, que em algumas situações tínhamos controlling stake, portanto eram detidas maioritariamente pela Sona IM, e tínhamos que decidir se queríamos investir mais nessas empresas, trazer mais investidores, fazer a lógica de buy and build, ou vender logo, não é? Ou fazer buy and build até vender, não é? Para rentabilizar os investimentos que já tinham sido feitos. Isso era claramente private equity, não é? Depois diziam-me, olha, mas o grosso da atividade tem que ser growth stage, não é? Portanto, entrar idealmente série A ou até série B, com a perspectiva depois, se calhar em média ficámos ali com 5 ou até 10 milhões de exposição em cada empresa, se correrem bem essas empresas, não é? Mas por tickets, não é? De 1, 2, 3 milhões como primeiro ticket. E já agora, já que entendes também de early stage, nós se calhar devíamos ter exposição a early stage. E eu disse, ok. Isso já é. Eu e mais 3 pessoas, obviamente com a administração, né? E o apoio da administração, fazer estas 3 coisas diferentes. Olha, isto é muito difícil, porque é materialmente diferente, né? Investir em early stage é muito diferente de investir em growth stage. E investir em growth stage também é diferente de gerir processos de private equity. Né? E portanto a coisa foi evoluindo e mais um acaso. Estava a falar várias vezes com o Celso, com quem sempre tive uma boa relação, das várias passagens que eu tive tangentes ao SAP e às coisas que o SAP ia fazendo dentro da PT. E ele também estava a pensar mudar de vida, né? Porque estava a sentir na pele aquilo que eu já suspeitava que eu iria sentir estando lá com a Altice a cortar nos projetos de inovação, etc. E começamos a falar com o Celso numa perspectiva de investir numa startup dele. Celso, tu deves ter com certeza, para além de acesso a talento, né, tech, deves ter uma ideia boa para lançar uma startup. Tenho. Mas não tenho só uma, tenho 4 ou 5. E as primeiras conversas eram engraçadas. Não, mas tens de escolher uma. Nós somos investidores e tu não podes ter várias. E ele meteu todas numa. Não. Mais ou menos. Pois. Logo vi. E nós começamos a falar, para frente e para trás. Ele estava quase inclinado, ok, está bem, então vou escolher uma, mas eu não quero só escolher uma. E eu comecei a pensar, mas espera aí, se calhar aqui algo diferente que a gente possa trabalhar com dentro da Sona IM, não é? Para que faça sentido, quer ao Celso e quer à própria Sona IM, não é? E comecei a ver vários modelos que eram mais eram mais prevalentes e uma realidade nos Estados Unidos, que eram os Venture Builder Studios ou os Company Builder Studios. Tinhas vários exemplos interessantes nos Estados Unidos. Na Europa havia menos, agora há mais. Então até fomos lá aos Estados Unidos, conhecemos o fundador da BetaWorks, que acho que é dos melhores exemplos ainda hoje de um Company Builder Studio. E basicamente aquelas conversas iniciais com o Celso derivaram para a Bright Pixel
e para a lógica de um Company Builder Studio, em que tínhamos, no arranque da Bright Pixel, muito a ideia de que podíamos, organicamente, ajudar ao nascimento de novas empresas. E já íamos arrancar com pelo menos 2 ideias, a tal ideia, as tais, das 5 ideias iniciais que o Celso, escolhemos 2. Trouxemos equipas já para montar essas 2. Uma existe ainda hoje, que é a Probly. Com a lógica de a Bright ajuda no arranque, esses empreendedores, mas depois eles saem de casa, não é? Com a maioria do capital do lado deles. E explicar isto dentro da Sonai foi também difícil, explicar este modelo de, então, mas se nós ajudamos e fazemos tudo por eles, ficamos só com a minoria, porquê? Depois vão-se embora. Porque estamos a entrar num jogo deles também depois, não somos só nós em financiar o projeto ad eterno, mas deles levantarem capital e rondas sucessivas com outros investidores. E tornarem-se uma empresa Exatamente. independente. E, portanto, foi esse modelo que começamos a trabalhar na Bright Pixel e que teve várias iterações. Portanto, criamos uma equipa trouxemos talento tech, programadores, designers, pessoas com muita experiência que poderiam ajudar as startups. Poderiam também fazer alguns projetos com empresas, quer do grupo Sonai, quer com outras empresas e entidades, para identificar oportunidades e ideias onde depois podíamos arranjar empreendedores para criar startups. Descobrimos que isso é muito difícil, que é inseminação artificial no mundo do empreendedorismo não é fácil, porque tem muitos elementos de emoção, né? Se a ideia é tua, tocha, é muito diferente da ideia ter sido minha e eu passar-te a ideia e tu depois levares aquilo como teu, não é? Até porque depois vou para casa e vou começar a pensar como mudá-la e há coisas que eu quero mudar. E portanto também rapidamente aprendemos isso, não é? Sim, nós também temos experiências desse modelo e claramente nunca fomos muito bem sucedidos. É difícil, é muito difícil. Mas será que é mesmo por causa disso? É o ownership da ideia? É isso que falha? É o fogo interno. É o fogo que arde e não se vê, não é? É chama. Exatamente. A probabilidade de se calhar de sucesso é um bocadinho menor por causa disso. Mas pode na mesma correr bem, não é? É que a probabilidade de sucesso já é baixa, né? Em geral. Sim. Quando colocas ainda mais uma pedra no sapato. Mas acho que também é outra coisa que joga a favor, que é também dás muito mais rede a esses projetos. Certo. Bem cedo, não é? Tiras muita ansiedade e acesso a malta que em condições normais eles nem tinham dinheiro, nem condições para pagar, a ajudá-los muito no arranque. Se calhar isso também é parte do problema. Não sei, eu aí por acaso ainda... Porque às vezes quando estás a começar e tens que fazer coisas com pouco, faz com que tu tenhas que ser mais criativo, mais resourceful, né? Descobrir formas de fazer as coisas de forma mais simples e depois de repente sentas-te num escritório onde tens 7 ou 8 developers prontos para trabalhar para ti e complicas. Não, mas concordo contigo e nós nunca caímos nesse erro. Eles nunca tiveram apoio em géneros. Eles recebiam dinheiro e tinham que nos contratar numa lógica, se quisessem, serviço, né? E na medida do que quiserem. Ok. Portanto, eles é que geriam o dinheiro que tinham, sim. né? Não, isso também concordo contigo e tentei evitar dessa forma. Foi esse modelo que nós discutimos e montamos, precisamente para ele perceber o quanto custa. lhe dói Exato. ter acesso àquela malta. Né? E nós fazíamos rates subsidiadas, mas mesmo assim eram caras. Né? E portanto, depois, passados uns meses, registramos um fundo, criamos a Bright Ventures na CMVM e lançamos um fundo com dinheiro da Sonai e também dinheiro do IFD. E depois já fizemos 4 anos em abril e temos já agora 16 investimentos ativos na Bright Pixel. Mais de 6 milhões de euros aplicados. Sim. E não tanto como queríamos, já estar a aplicar no mercado, mas também acho que isto foi uma startup também, não? Fomos aprendendo. Já mudamos muita coisa, já não estamos muito menos... Também o próprio mercado evoluiu, não é? O que vocês estavam a fazer há 4 anos, Portugal em 4 anos já não mudou temos muito. um modelo de company builder, quer dizer, continuamos à procura de ajudar empreendedores que se calhar ainda nem decidiram lançar uma startup. Mas estamos se calhar agora um bocadinho menos interessados, porque também o portfólio cresce, não é? Menos interessados em termos relativos nesses projetos e um bocadinho mais à procura da early seed,
seed investments, não é? Tu há pouco estavas a falar da Bright Pixel que se foca mais no seed, no pré-seed, não é? Depois tinhas a Sonai EM que se focava mais em growth, portanto série A, e depois tens o private equity, né? Qual é que é as monumentais diferenças destes? É que são 3 áreas completamente diferentes, não é? Sim. E o investidor, não consegue estar nos 3 ao mesmo tempo, é impossível, nem 2 provavelmente. Não, e acho que há o efeito também de especialização e de experiências. Quer dizer, um investidor de early stage tem um perfil um bocadinho diferente, tem que ter um perfil um bocadinho diferente dos growth. O investidor de listas é o mais apaixonado, o growth é aquele que já números é bastante importante e o private equity é isso, só interessa em números? Não seria tão redutor como acabaste de escrever, tentar sumarizar. mas sim, mas acho O Alexandre não gostou da última. mas quer dizer, também não deitaria fora a tua definição. mas acho que tu, por exemplo, entre early stage e growth, tu olhas sempre para as cinco dimensões, né? Que é as pessoas, o mercado em que o projeto se insere, o potencial desse mercado, questões de produto e tecnologia, questões de tração comercial, não é? E questões de funding, não é? Quais são os stakeholders, os advisors e os outros investidores, e as condições das rondas, não é? Olhas sempre para essas 5 dimensões, mas a intensidade e os detalhes que tens que olhar à medida que a coisa evolui Cada muda, uma delas, não é? E a importância relativa muda, não é? Portanto, tu olhas muito mais para as métricas financeiras e o ritmo da atração comercial quando estás ali a chegar à Série A, não é? Aliás, tipicamente uma Série A não acontece se ele não tiver no mínimo, não é? 100 capa de MRR e com crescimento interessante, não é? E portanto, um investidor early stage crescimento também, interessante, estás a falar quase duplicação de vendas a cada ano? sim, devia ter um crescimento de 2 dígitos saudável, não é? E se não tiver, temos que entender bem porquê, não é? E o que é preciso fazer para isso acontecer. Sim, uma atração em pré-seed ou seed. Muitas vezes não há atração, né? E mesmo a dinâmica, o teu papel enquanto investidor muda, não é? À medida que a empresa evolui, não é? E mesmo os desequilíbrios que tens que gerir com os outros investidores e os fundadores, muda, não é? Sim, eu sinto que são áreas completamente diferentes. Nós fazemos muito investimento pré-seed, seed, né? Se me puseres a analisar, se calhar uma empresa de growth, acho que nem sequer consigo formar uma opinião muito boa, né? Eu olho para aquilo e comparo com aquilo que eu comparo em pré-seed e vejo, estes gajos faturam 150 mil euros por mês, isto parece estar a correr bem. Claro. E o early stage, eu obviamente acho giro, porque agora estou 100% dedicado a isso, né? Houve uma fase em que ainda fazia, à medida que a Bright foi crescendo, foi ficando cada vez mais... Consumindo mais o teu tempo. E agora estou 100%, já há algum tempo. Mas às vezes também fico cansado. Eu no mínimo gostava de ver um número deles. Alexandre, tu és board member de uma data de startups. Eu tentei contá-los, nem consegui. Mas devem ser nem eu sei de cor. Pois. 8 ou 9 ou 10. Uma data delas. Board member de uma startup é aquele gajo que vai às reuniões, não é? Até somos board members, colegas numa delas. E que mandam uns bitaiques, de facto, em termos da gestão da empresa, dos objetivos, etc. A maior parte do pessoal que nos ouve são pessoas, são empreendedores e, portanto, a maior parte deles não lidam com board members, não lidam com investidor ainda, com investidores no seu board, no fundo, a mandarem esses bitaiques. A tua experiência a esse nível, qual é o valor que aporta efetivamente o investidor quando é board member? Ou seja, qual é o valor que ele traz, de facto, ao empreendedor e à própria startup? Antes de mais, acho que tem que ser, em primeiro lugar, uma relação de muita confiança, não é? Confiança mútua. E isso vai-se construindo. Não é? Começa logo na primeira reunião, não é? Uma pessoa conhece o potencial, o empreendedor e a startup em que poderá vir a investir, e aquilo vai evoluindo, não é? E o contrário também. Sim.
E tem que ser, é mútuo. É muito importante mútuo, ser não é? recíproco. E portanto, Só que não é um casamento por amor, é um casamento por conveniência, não te esqueças. sim, pode ter amor também. Pode ter amor, Sim. mas à partida é um casamento de conveniência. Sim, mas se quase- calhar dura mais do que muitos casamentos. Pois, se calhar Eu não fazer- sou casado, eu sou solteiro, mas junto já há muito tempo. E na brincadeira digo que eu gosto de viver em pecado e com dúvidas, e portanto, Pronto, então No risco. no risco. Mas acho que tem que haver esta confiança mútua para quê? Para haver transparência Sinceridade. e sinceridade também mútua, não é? Os empreendedores não terem a tentação de esconder coisas, porque vão ter coisas sempre a correr mal e têm que ter o à vontade e a vontade de pegar no telefone e ligar para os seus investidores e partilhar as dores. E nós também temos que ter o à vontade e a vontade de dizer tudo. Aquilo que nós sentimos, aquilo que nós achamos, e também eles entenderem que, obviamente, vamos dizer muitas coisas que é em nosso benefício, no nosso interesse, porque para rentabilizar o nosso investimento, mas que também dizemos coisas que são importantes para eles enquanto founders. Sim, mas enquanto estás a defender o teu investimento, também estás a defender o investimento do founder. Claro. Não é? Mas eles têm que entender que nós estamos também ali por eles e com eles. Não é? Certo. Isso é essencial e nem sempre se consegue essa química. Não é? A partir daí podemos acrescentar muito. Não é? Depende depois dos problemas concretos que eles têm, da fase em que estão e do tipo de ajuda que precisam. Quer em termos de contactos que nós podemos promover de uma forma muito mais ágil, pelas redes que nós temos, quer pessoais, quer institucionais, associadas à empresa em que trabalhamos, não é? Quer depois pelas nossas próprias experiências e as nossas valências. Eu sou melhor a entender coisas ligadas a produto porque geri durante 5 anos uma direção de produto. Sei algumas coisas de marketing, de pricing, de como posicionar produto, não é? Percebo algumas coisas de tech, mas não sou muito forte em tech porque sou economista, infelizmente. Mas tenho honoris causa em engenharia porque já aturo engenheiros há muitos anos e eu, pelo menos percebo quando eles me estão a tirar areia aos olhos. A dar tanga. Exatamente, já entendo ali um bocadinho o lingo, não é? Mas não sei ajudar no bit e no byte, não é? Sou bom a pensar um bocadinho mais estrategicamente, a sair um bocadinho de ver as árvores que estão à minha volta e olhar um bocadinho visão em helicóptero, não é? Porque já tenho um bocadinho mais esse tacto e experiência, não é? E porque também não estás no dia a dia. E não estou no dia a dia e ter no dia-a-dia. esse distanciamento também é importante, não é? Pois sou bom, pronto, tenho jeito com números, posso ajudar em coisas de números, não é? Mas o que tu estás a dizer é muito interessante, porque todo o teu discurso é dizer ajudar nisto e ajudar naquilo. No fundo, perante a minha questão, tu colocaste na posição precisamente de quais são as tuas competências, e estavas a enumerá-las, não é? Quais são as tuas competências e como é que tu podes pôr essas competências ao serviço da startup do board do qual tu faças parte, não é? Portanto, e acho que isso é efetivamente a postura correta, porque se calhar muitos empreendedores pensam que quando têm um board com investidores, que esse board é para irem lá mostrar as métricas e discutir os sucessos e os insucessos, mas por vezes têm dificuldade em aproveitar o momento de disponibilidade de todos, não é? Para tirar o máximo partido que pode tirar, que é ir buscar o conhecimento que essas pessoas têm, que é um conhecimento sempre valioso, porque foi obtido através de experiências e de múltiplas experiências, e conseguir colocar efetivamente os problemas que são de facto essenciais da empresa naquele momento, não é? No fundo, até por ficar um brainstorming, porque não, em termos do próprio board, não é? Porque ninguém proíbe um board de fazer um breve brainstorming sobre um assunto qualquer, não é? Sim, eu acho que há muita tendência dos empreendedores acharem que aquilo é uma aula, não é? E um exame, não é? É mais um exame. E portanto vão muito com essa filosofia, não é? Essa postura. E realmente
é importante virar um bocadinho o bico ao prego, não é? E explicar-lhes, não, olha, vocês têm que nos usar de outra forma, não é? Tens que vir aqui com dúvidas concretas, não ter as coisas demasiado abertas também, porque às vezes... Quer dizer, só se quiser mesmo ter uma sessão 100% aberta, não é? Folha em branco, bora lá, não é? Mas ser mais acionável, não é? E eu acho que ainda se vê relativamente pouco isso na maioria dos boards em que eu estou. E essa dinâmica também é difícil. E acho que também não é importante também gerir a relação fora do board. Porque o board é bom porque tens várias opiniões ao mesmo tempo, de pessoas que têm várias experiências diferentes, e é bom ver o ping-pong e gerir esse ping-pong de acordo com os desafios que a empresa tem, mas também aproveitar individualmente cada um, né, fora do board. E às vezes comete-se também outro erro, não é? Que é ter no board as pessoas que se gostam e não necessariamente aqueles que são mais importantes naquela fase da empresa. Exatamente, e não só os que se gostam, é aqueles com quem partilhamos as mesmas ideias. É quando, no fundo, o que é importante é ter pessoas que possam contribuir com ideias diferentes, não é? Sim. Portanto, e se conseguir criar uma relação de confiança, como aquela que tu estavas a defender, não é? Se houver uma relação efetivamente de confiança, de abertura, não há nenhum problema em discutir opiniões divergentes, não só diferentes como mesmo divergentes, não é? Porque isso só vai ajudar, desde que não haja ninguém que diga, mas eu aqui mando mais e imponho, tem que ser assim, não é? Portanto, isso também é estúpido, não é? Portanto, aí, se houver essa possibilidade de ter uma discussão aberta e mesmo que fosse divergente, acho que é importante para a empresa, não é? Desculpa, eu estava-vos a ouvir, mas eu acho que também é importante passar exatamente esta mensagem que vocês estão a dizer aos investidores. Porque eu sinto que há investidores que vão para boards que vieste aqui prestar-me contas e agora eu quero saber porque é que isto está assim, não é? Mas a verdade é que já meteste lá o dinheiro, já estás lá. E tudo o que tens de fazer agora é ajudar para que isto tenha sucesso. Sim, essa é uma das razões porque muitos empreendedores não gostam de lidar com os investidores ou têm receio de lidar com os investidores. Exato. Porque vem com a escola mais do como se faz a gestão da grande maioria das empresas, né? Das médias empresas ou grandes empresas. As métricas. As atas, quer lá saber da ata, não é? Quem é que escreve a ata? Obviamente a ata depois tem que ser feita e é importante. Não, mas é importante até para futuros investidores ter depois um bocadinho a história da empresa bem registada, mas de uma forma simples e sintética, não é? E ter lá quando é que se tomaram as decisões, etc. Até para fazer alguns post-mortems à medida que a coisa evolui, até acho que é importante. Mas quer dizer, isso é tipo a terceira derivada da coisa, não é? A primeira derivada tem que ser, então, o que é que foi feito nos últimos tempos, desde a última reunião. E o que é que podemos ajudar, não é? O que é que podemos ajudar? Quais são os teus grandes desafios? Onde é que tu precisas de ter ideias ou esclarecer dúvidas? E onde é que precisas de ações? Sim, mas tu tens razão, não é? Efetivamente, isto também é uma mensagem para os investidores, não é? Claro, é que às vezes focamos nos empreendedores. Exatamente, porque se o investidor quer ajudar o empreendedor, não é? Ele tem que se colocar numa postura efetivamente de, não direi colaborativa, não é? Porque à partida acho que se conta com isso, mas numa postura não inquisitiva, não é? E de procurar efetivamente ver quais são as dificuldades que há do outro lado e procurar ajudá-los mesmo, porque às vezes o próprio empreendedor não tem noção quais são as dificuldades, não é? Exatamente. Ele pode estar tão impregnado com a gestão do dia-a-dia e que tem ali a vantagem efetivamente de lidar com uma pessoa que vem de fora do seu dia-a-dia e fazer perguntas. Perguntas. Aliás, maior parte das vezes... Às vezes as perguntas certas são meio caminho para ter as respostas certas. Ajudar o empreendedor também. Maior parte das vezes eles não reservam tempo de qualidade suficiente para preparar previamente o board para tirar pleno partido do board. Não é? Porque como andam sempre a 1000, não reservam ali uns dias antes. Isso é muito bem apontado. Não é? Porque eu às vezes estou mais calado nos boards porque eu não tenho nada para acrescentar. Não tem, porque ele não está a fazer as perguntas certas, não está só a contar uma história. Eu vou mas falar com ele depois. Porque isto não está a ser eficaz. Isto está numa dinâmica só a chover no molhado. Não vale a pena. Estou a perder o meu tempo aqui. Sim. Se é para apresentar os users e os logins e as vendas, manda um e-mail. Isso devia ter mandado 3 dias antes, ou 2 dias antes, ou ter já aquilo online e dizer, olha, venham aqui ao link sempre quiserem ver, não é?
não é? O que é importante não é isso. Obviamente é importante ver se face ao plano, se ele está mais ou menos em linha. Normalmente nunca está, não é? Nunca está em linha com o plano, ou está acima ou está abaixo, não é? Se estiver na murcha é muito esquisito. E portanto, eu acho que também falta parar para pensar um bocadinho, não é? E preparar e tirar mais E partido. tu alguma vez foste convidado para ser advisor? Eu já assumi alguns papéis de advisor. Já ajudei a cofundar o arranque de startups e ficar como advisor, não é? Uhum. Pelo tal bichinho que eu já disse Da tua da própria. tal frustração latente. E acho que se aprende muito também como advisor ou cofundador no arranque da ideia, não é? Porque também se vê o outro lado e não é nada fácil. Eu acho que os empreendedores são heróis, antes de mais. Porque a probabilidade não joga a favor deles. É Nada preciso ter mesmo. muita coragem para empreender, não é? Porque E para persistir, né? e para não desistir, não é? E portanto eu respeito muito, não é? E essa coragem. E acho que é o que mais me atrai, é poder. Porque é que eu gosto? Eu adoro o que faço pelo seguinte: aprendo muito, porque tenho acesso a N projetos diferentes numa base semanal, áreas novas que nunca tinha ouvido falar, coisas novas que me obrigam a atualizar. Portanto, aprendo imenso. Conheço pessoas extremamente interessantes, algumas malucas também. Bastantes. Bastantes. Né? Mas conheço muita gente interessante. E posso depois ajudar e contribuir para projetos realmente que eu acho que estão a construir algo realmente ambicioso, com mérito, com ambição e com... Já disse ambição 2 vezes. É o processo. E Tu estás envolvido também num projeto cultural, não é, Alexandre? já estive. Já estiveste? Não sei se é o quê? O Obvious Magazine? Sim. Sim. Isso foi um bebê do Benjamin Júnior. Ok. Ele Mas já não existe? existe, mas aquilo está tipo em modo autogestão. Ok. Cresceu, durante os tempos cresceu bastante. Portanto, basicamente era um portal que tinha vários bloggers brasileiros, sobretudo, mas também cabo-verdianos, angolanos, portugueses, mas os brasileiros pela dimensão Muito focado na língua, não é? na língua, na cultura, na literatura. E eram basicamente uma agregação de conteúdos escritos por jovens ou pessoas mais velhas que gostavam muito de cultura, Então aí gostam de escrever. aí foste advisor. Fui advisor, portanto o Júnior já tinha lançado aquilo, sentia-se muito sozinho e eu entrei no projeto para ver se podíamos fazer aquilo escalar, não conseguimos, depois de várias tentativas e basicamente aquilo agora ficou em autogestão, dá algum dinheiro, mas Mas aquilo também é para a cultura, portanto É. não é para dar dinheiro. Pá. não, mas nós queríamos levar aquilo a um nível mínimo para ter uma equipa um bocadinho mais robusta à volta daquilo numa base diária. Achas que é difícil criar projetos culturais? É autossustentáveis, extremamente não é? difícil. E nós estávamos no sítio certo, que era sobretudo com o volume do Brasil. Uhum. Tínhamos mais, eu nem devia dizer isto, mas tínhamos mais audiência do que um público, ou um expresso online. E portanto, mesmo assim, era difícil fazer o modelo de publicidade dar dinheiro suficiente para termos uma equipa maior do que uma ou duas pessoas. E é o que ele tem. Interessante. É. Acho que um país não vive sem cultura, não é? Mas de facto é muito difícil fazer projetos culturais É. que sejam minimamente sustentáveis, não é? E aquilo já dura vários anos. Tem lá conteúdo espetacular, porque o DNA daquilo é as pessoas podem escrever sobre o que quiserem e em várias áreas ligadas à cultura, mas têm que escrever os artigos de forma intemporal. Nunca datar o artigo. Então, tu podes ir lá ler coisas que são extremamente interessantes ainda hoje, que foram já escritas há 10 anos.
sobre uma obra de arte, porque aquilo não está datado, não é escrito de forma datada. Então aquilo tem um arquivo enorme. Mas o mérito todo é do Benjamin. Eu infelizmente não consegui ajudá-lo como lhe prometi ajudar. E não conseguimos fazer aquilo avançar mais. Alexandre, o que é que, agora passando para startups em geral, qual é que é a área que tem-te excitado ultimamente? O que é que te anda a excitar agora no mundo do empreendedorismo e das startups? Que tipo de modelos de negócio, que tipo de founders é que procuras, que tipo de ideias? Portanto, aqui já tentar dar umas dicas ao pessoal que nos ouve e que está a fazer startups. O que é que os investidores procuram hoje? O que é que as pessoas não têm para angariar o investimento? O que é que lhes falta? Quais são os pensamentos que tens à volta desse? Isso é uma pergunta. Eu sei que dá para estar a falar 1 hora, mas eu queria que fosses buscar os highlights. Certo. Portanto, nós, na Bright Pixel, tentamos sempre encontrar projetos que acreditamos que têm algo distintivo na parte da tecnologia e que seja suficientemente diferenciador para fazer a diferença, quer no arranque, mas sobretudo à medida que o projeto cresce. E, portanto, nós tentamos encontrar algo... A nossa tese é esta, é encontrar empreendedores que estão a desenvolver uma proposta de valor, que se calhar ainda não está bem definida, mas que há ali qualquer coisa na parte de tecnologia que pode fazer a diferença, der por onde der. Portanto, essa é a definição de... E essa diferença normalmente vai tocar no modelo de negócio. Vai tocar na forma como fazem dinheiro, como poupam dinheiro, como... Vou dar o exemplo do último investimento que nós anunciamos. Replay. Uns tipos relativamente novos, que já tinham... É dos vídeos curtos, né? Sim. Que tinham já feito uma empresa ligada à publicidade mobile, com sucesso, mas que estavam ali a trabalhar uma ideia de nós temos aqui a capacidade, usando AI, portanto o chavão do AI, mas este tem mesmo AI, nós vamos ver. Está lá alguns no código, // Está AI lá, começa aqui. Está lá várias vezes, dito. Até no nome está Reply, né? Ok. E eles têm uma forma não supervisionada, sem contacto humano, de olhar para vídeos longos ou streaming e identificar highlights e fazer vídeos mais curtos. E nós, isto tem valor. É a febre do TikTok, né? É a febre do TikTok, mas isto tem várias aplicações. Isto pode ser usado em vários contextos. E foi esse o clique. O que é que eles estão a explorar agora no curto prazo? Até fruto do Covid. Começaram a ter muito interesse do esports e da malta que faz gaming online e que transmite horas e horas de malta a dar tiros uns noutros, não é? Imagina, um torneio um torneio de Call of Duty ou Counter-Strike Pronto, já nos fizeste rir. tem 8 horas de transmissão e há malta que vê aquelas 8 horas seguidas, não é? Certo. Mas por que não, em vez de ter pessoas a ver essas 8 horas e tentar decidir quais são os melhores momentos desse torneio, ter um computador a fazer isso sozinho. O que tu estás a dizer no fundo é o que vos chamou a atenção ali foi aquela tech que eles estavam a desenvolver. Dá para aplicar em muita coisa, não é? Dá. E não é necessariamente que eles saibam exatamente para onde ir, já, não é? Tem algumas luzes. Tem várias ideias, estão agora focados no primeiro filão, mas há outros para explorar a seguir. E portanto, acho que este exemplo... Sim. É essa tech que vocês procuram na Bright Pixel, não é? Mas na Ganexa é um bocadinho diferente. A Ganexa é um clube de investidores. Quer dizer, eu agora não estou ativo na Ganexa, portanto pus lá algum dinheiro meu no arranque e nos primeiros anos da atividade. E aquilo agora é um clube de investidores. Portanto, a lógica é a seguinte. Temos 15 ou 16 agora pessoas que meteram lá dinheiro para um pote. E de vez em quando vemos uma startup, um de nós vê uma startup porreira e põe lá a consideração de todos. E é um round robin que é pass the hat, não é? Gostaste? Queres investir? Sim ou não? Pões ou não pões? Se houver um ou vários a dizer que sim, a Ganexa põe sempre um bocadinho e gera o processo. Temos uma pessoa
Dedicado a isso? Contratada, dedicada a isso, que faz esse trabalho depois com a startup. E os investidores, portanto, que puseram lá dinheiro, podem ter mais ou menos exposição a determinados investimentos da Ganex. Ok. É tipo um clube. É um né? clube de investidores. Foi o formato que encontramos porque, entretanto, eu, Diamantino e o Júnior começamos a fazer outras coisas Outras na coisas, vida. claro. Havia gente também interessada em entrar e foi a forma de nós Boa. darmos. Então, e o futuro? Eu te ia por aí Eu, se mesmo. fosse religioso, dizia a Deus pertence. Se calhar devia dizer Mas a AI pertence. então, o que é que tens na manga para os próximos tempos? Fazer mais do que eu gosto, investir, continuar a fazer crescer o portfólio de investimentos, ajudar o portfólio que temos e continuar a fazer o que mais adoro. Boa. Uma dica, se tivesse de escolher uma dica só para um empreendedor que está a começar agora, early stage, está sentado no quarto agora, neste preciso momento, a fazer Excel e Google Sheets, a pensar no modelo de negócio, qual é a dica que tu tinhas para ele? O que é que ele se tem que preocupar acima de tudo? Mas já decidiu ser empreendedor ou não? Já. Então já tomou o Blue Pill. Sim, só que ainda não tem a certeza de como é que vai fazer aquilo ou o que é que ele tem que se preocupar com. Ele tem ali uma ideia qualquer, pá, eu quero trabalhar em alguma coisa nesta área, mas ainda não sei bem, Arranja forma de falar com um empreendedor que já tenha feito. nessa área. Sim. Portanto, fala com E pessoas. depois gostaste dessa conversa, fala com outras pessoas. Fala com o máximo de pessoas que puderes. Quantas? Ele 100? vai dizer, ai, que me vão roubar a ideia. Não. É o medo que as Tenha pessoas até ter o conforto de que, ok, já sei o que é de fazer. Se tiver que falar com 20, fala com 20. Se tiver que falar com 100, fala com 100. Ok. Depende muito de cada projeto. E não vão roubar a ideia? Não tem. O que é a ideia é? A ideia é uma ideia, não passa de uma ideia. Certo. Mas é que a Está ideia tudo mas é que é na mesmo genial da paixão, na ideia. execução que podes pôr em cima de uma ideia. É pá, mas a dele é absolutamente genial. É genial. É? Pá, mas há outras iguais. De certeza, não Esse é mundo. que é o problema. Boa, Alexandre. Olha, vamos à frigideira. Ok. Nós temos aqui uma Já frigideira. estou com fome, por acaso. Isto é um bitoque. Isto é um bitoque, temos que ter uma frigideira. Tira-me aqui um envelopezinho. Tens aí uma pergunta. Ok. Lês a pergunta e respondes. Tem a palavra que eu adoro dizer. Considerando o ecossistema Ecossistema. empreendedor worldwide e as personalidades nele inserido, quem gostarias que fosse ter uma talk no Pixels Camp? Não sei se vocês já ouviram falar do Naval Ravikant. Não. Foi quem criou a AngelList, mas também foi empreendedor. Ok. Eu gosto muito do podcast dele e já agora parabéns pelo vosso podcast. Eu estava no início do ano a pensar em lançar um podcast, mas depois vi o vosso e disse, pá, deixa-me estar quieto. já é um bom. Obrigado. Obrigado. E ele tem uma filosofia de vida que eu respeito imenso. Como é que nós todos os dias, ao acordar, podemos ser um bocadinho melhores do que no dia anterior. E depois também como é que ele pode, no meio disto tudo, na profissão que tem, que é de investir em startups e empreendedores, também ser um bocadinho melhor todos os dias a ajudar os empreendedores e as startups nos quais investe. Mas eu gosto muito dele precisamente porque é holístico. Já é conhecido um bocadinho em Silicon Valley como sendo o filósofo. o filósofo investidor. E eu acho que ele, para mim, é uma referência e tento cada vez mais fazer várias coisas que ele faz na sua rotina diária para ser melhor naquilo que ele faz e na forma como ele vive a vida. Quer em questões pessoais, quer em questões profissionais. Boa. Ora, Alexandre, muito obrigado por teres vindo. Obrigado, Muito Alexandre. interessante. Obrigado eu pelo convite. Pessoal, obrigado por estarem desse lado também. Uma conversa muito interessante com o Alexandre. Para a semana voltamos com mais uma conversa interessante e esperamos ver-vos também. Obrigado. Obrigado a todos.